Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o pré-modernismo. O próprio nome já antecipa a ideia, parece um spoiler, né, desse período aí. Pré, antecede. Antecede o quê? O modernismo. Então, o pré-modernismo antecipa a ideia moderna, que vai revolucionar a cultura e claro, a literatura brasileira. Quando nós estamos, então, falando de pré-modernismo, nós estamos falando de estilos, pessoal, que farão parte da nossa literatura, que vão antecipar, então, a Semana de Arte Moderna, que vai inaugurar o modernismo no Brasil. Os autores aqui serão pautados não mais em estilos comuns, como características em comum. Agora todos vão escrever dessa maneira, agora todos vão ter esse pensamento. Não, nós vamos mudar tudo isso. Nós vamos perceber que os textos, eles vão ter um toque especial, que é o chamado estilo individual. O estilo individual é o trabalho de cada autor. E esse autor vai se pautar em temáticas diferentes. Por exemplo, eu quero falar sobre a questão da miséria humana, da desigualdade social. Legal, eu posso falar e eu posso publicar isso. Foi isso que aconteceu dentro do pré-modernismo. Eu quero fazer uma denúncia a respeito da questão da Guerra de Canudos. Ótimo! Primeira obra pré-modernista, a obra Os Sertões de Euclides da Cunha, que foi publicada em 1902. E essa obra publicada em 1902, pessoal, chamada então Os Sertões de Euclides da Cunha, trazia uma temática diferente. Falar sobre a Guerra de Canudos e mostrar que a terra onde aconteceu a Guerra de Canudos, ela foi relatada de uma maneira diferente do que a gente já via nas literaturas anteriores. Ou seja, nós estamos tendo contato com o autor que está trazendo uma inovação. E essa inovação já traz, pessoal, uma identidade brasileira para a nossa escrita, para a nossa literatura. É importante valorizar a cultura brasileira. É importante valorizar uma literatura brasileira. Uma literatura que vai deixar de lado o passado, que foi influenciado todo esse passado, né? Foi todo influenciado por quem? Pelos europeus, e começar a construir uma literatura nossa, com a própria identidade. E aí nós temos em 1902 até 1922, quando é a Semana de Arte Moderna, então é um período curto de 20 anos, 1902, 1922. Nesse período nós temos publicações de vários autores que vão se pautar em assuntos de interesses próprios, que não estarão ligados a nenhuma característica literária anterior, então já vão trazer uma certa identidade para a nossa literatura. Quem são esses autores, professor? Primeiro, acabei falando para vocês aqui o Euclides da Cunha. Inclusive, nós temos uma rua aqui em Campo Grande que chama, né, Euclides da Cunha. E a sua principal obra aí foi Os Sertões, publicada, então, de uma maneira inaugural desse período em 1902. No mesmo ano, nós temos o autor Graça Aranha, que era um almirante, um militar, que vai publicar uma obra chamada Canaã. E Canaã vai trazer um assunto voltado sobre a imigração alemã aqui no Brasil. Os europeus começaram a ver o que, gente? A ver fortuna, a ver riqueza dentro do Brasil? Sim, Canaã é uma menção, gente, uma intertextualidade com um texto bíblico que fala sobre a terra prometida. Então, um termo bíblico que contextualiza dentro de um texto bíblico. E esse termo, então, de terra prometida, nós estamos falando de uma terra fértil, produtiva, que vai trazer riquezas. E essa história que Graça Aranha traz em Canaã é para falar sobre essa fertilidade da terra que é o Brasil e que pode ser a terra tão esperada por esses alemães. Eles são irmãos, Lentz e Milkau. O Lentz, pessoal, embora ele venha para o Brasil com essa expectativa, né, lucradora, ele se decepciona e ele acha que o Brasil não é tudo isso que ele almejava, que ele esperava. Então ele vai ter uma visão muito pessimista com relação ao Brasil e ao brasileiro, principalmente porque o brasileiro é essa mistura toda de raças. E ele acredita que a raça pura ariana, a raça alemã, é a que deve sobressair sobre todas as outras raças. Já o seu irmão, gente, o Milkau, ele é uma personagem assim muito paz e amor, porque ele vê no Brasil e no povo brasileiro a esperança, né, de uma vida muito melhor. Ele se envolve com questões agrárias, ele se encanta pelo jeito do brasileiro e ele então vive
de uma maneira que ele sempre aguardava, que é essa terra prometida, é produzir e reter da terra o que ela tem de melhor. E dessa gente que é muito calorosa. Nós brasileiros, nós somos muito calorosos, né, pessoal? Então, o Milcau enxergou isso, e tudo isso Graça Aranha vai contando dentro da sua obra. Ele traz outras problemáticas, como a questão de falar sobre a feminilidade, para mostrar sobre a corrupção política. O Graça Aranha vai colocando tudo isso dentro da sua obra. Vocês estão vendo que nós tínhamos outros autores, como Machado de Assis, que retratava a sociedade burguesa de uma maneira crítica, porém de maneira diferenciada do que nós estamos vendo aqui no trato da escrita com o Graça Aranha e também com Euclides da Cunha, quando narra a Guerra de Canudos. Lembrando, o Euclides da Cunha, gente, ele era um jornalista. Ele foi enviado para Canudos para reportar sobre a guerra, né, para contar o dia a dia da guerra. E alguns especuladores falaram assim: Euclides, por que você não escreve um livro onde você consegue colocar um pouquinho da sua visão sobre a guerra? Porque como jornalista ele tinha que se manter imparcial. A visão dele pessoal tinha que ser deixada de lado e ele tinha que reportar apenas aquilo que também, gente, os republicanos, porque ele acompanhou os republicanos, né, graças à permissão de alguns militares, então ele só podia falar e reportar aquilo que era permitido a ele. Agora, se ele escrevesse uma obra literária, não, ele poderia falar, né, e colocar os pensamentos dele e a visão dele sobre a guerra toda, né, porque foi, gente, um dos maiores massacres que a humanidade já enfrentou e possivelmente que o Brasil já viu também. Nós temos lá Canudos versus republicanos. Os republicanos vencem, mas não pela esperteza e pela habilidade. Até o Euclides da Cunha coloca lá, quando ele faz uma distinção, pessoal, porque ele divide a obra dele de uma maneira que ele relata a terra, que eu já até coloquei para vocês aqui, depois ele vai relatar o homem sertanejo, e aí ele coloca que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. O sertanejo pode passar fome, você pode olhar para ele e falar: nossa, esse homem é forte, né? Olhando o estereótipo dele, você pode até questionar sobre essa fortaleza que existe dentro desse sertanejo, mas o Euclides da Cunha, ele pontua, pessoal, que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Então, nós vemos aí que o sertanejo, ele era muito esperto, ele venceu várias batalhas contra os republicanos. Por que não mais vencer, então, essa guerra toda, né? Que existiu ali da imposição da república sobre o povoado de Canudos, porque a quantidade de republicanos era muito maior, ela era superior à quantidade de soldados, né, de Canudos, que na verdade não eram soldados, né, pessoal, eram apenas pessoas comuns que representavam o sertão ali e que queriam viver distante da república, né? E viviam sob o mando e desmando de quem, né? Na verdade não era um mando, mas era sob a orientação do Bom Jesus do Conselheiro, o Antônio Conselheiro, que eles acreditavam que era um santo, era enviado por Deus e que eles deveriam seguir tudo o que ele dizia, porque os republicanos eram considerados como demônios os demônios da república e queriam atrapalhar a fé e a vida melhor deles. Então os republicanos só vencem por quê? Porque eles conseguem repor, né, os seus soldados. E aí, pela quantidade de pessoas, eles vencem o povoado de Canudos, e Euclides da Cunha coloca tudo isso dentro da sua obra. Então, no aspecto literário, pessoal, ele trabalha muito com a descrição, ele usa muitas adjetivações, a linguagem objetiva, ela prevalece, mas em alguns momentos nós vemos alguns termos conotativos, mas na maioria deles todos empregados, né, de uma maneira denotativa para trazer veracidade para o texto dele, porque a ideia aqui, né, era fazer uma denúncia do que foi a Guerra de Canudos? Sim, mas de uma maneira ainda, porque ele era um jornalista, de uma maneira ainda imparcial, mas trazendo o lado horrível daquela guerra, trazer o horror. Outro autor que nós temos, gente, no pré-modernismo, é um autor muito conhecido por vocês, porque ele ganhou destaque na literatura infantil, que é o Monteiro Lobato. Mas o Monteiro Lobato, aqui mostrado dentro do pré-modernismo, ele é visto de uma maneira de uma literatura adulta e não com a literatura infantil como nós conhecíamos, né? Pela escola, pela leitura, por séries, né, pessoal? Eu gosto muito do Monteiro Lobato, eu acredito que muitos de vocês também.
até se identificou com muitas histórias ou até com as personagens do chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas aí nós temos várias obras como As Reinações de Narizinho, As Caçadas de Pedrinho e tudo mais dentro da literatura infantil. E na literatura adulta, nós vamos ver aí um Monteiro Lobato, pessoal, como uma pessoa que sonhava com as belas artes. Ele queria ser um professor de literatura, ele queria se dedicar às artes e à escrita. Mas o seu avô queria, porque queria que ele estudasse direito e que ele fosse um grande jurista brasileiro. Então, assim, ele ficou órfão de pai muito cedo, a mãe o educou, né? A educação primária coube à mãe, mas depois nós temos aí o cuidado, né, do avô na questão financeira e tudo mais, e ele vai estudar direito, então, na USP. Né? Estudou numa das melhores universidades aí do país. Então, estudando lá, e depois ele descobre, pessoal, que o avô faleceu e ele teve que correr, né? Porque o avô dele era um grande fazendeiro, um grande latifundiário. Ele corre, então, para as terras do avô, porque ele tem que administrar as fazendas, os latifúndios do avô. E ele dirige-se, então, para o Vale do Paraíba, que era onde as terras, né, da família situaram. Lá ele encontrou várias inspirações para escrever as suas histórias. Ele escreveu vários contos que a gente ganha como destaque aí dentro do pré-modernismo, o livro, a obra chamada Urupês. Urupês tem vários contos, e são contos todos, né, que envolvem esse meio rural aí, dessa região do Vale do Paraíba. Nós temos aí o Urupês, que dá um nome ao título da obra, e o próprio conto principal chama-se Urupês. E nós vemos também uma personagem que vai surgir dentro dessa obra e depois vai ganhar uma obra exclusiva para ela, que é o Jeca Tatu. Talvez vocês também já devem ter ouvido falar sobre o Jeca Tatu, e vocês encontram dentro desse livro de contos aí do Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, pessoal, ele era apaixonado pela literatura brasileira. E ele foi convidado para ser o padrinho da Semana de Arte Moderna. E ele recusou. E adivinha por que ele recusou? Porque ele acreditou que a Semana de Arte Moderna ainda tivesse inspirações nos borbúrios culturais que estavam acontecendo na Europa. A Europa estava se modificando. E o Monteiro Lobato recusou porque ele falou: o dia que vocês criarem uma Semana de Arte brasileira, vocês me chamam. Agora, criar uma Semana de Arte moderna, a Europa já criou o modernismo, e vocês estão apenas reproduzindo o que a Europa já estava fazendo. Então eu não aceito. Ele ficou muito bravo, ele até escreveu depois. Nós vamos estudar, né, no início do modernismo brasileiro, mas vocês vão ver, né, que vai ter a Semana de Arte Moderna. Ele vai escrever para o jornal um artigo criticando a Semana de Arte Moderna, o trabalho da Anita Malfatti. Ele fala que ela vai ser uma grande representante da arte plástica, mas que ela recebeu influências europeias e que ela tinha uma capacidade infinita para produzir uma obra que fosse de autoria dela e que não se inspirasse nos outros artistas plásticos europeus e americanos. Então, Monteiro Lobato, ele destaca-se aqui dentro do pré-modernismo com a literatura mais adulta. Aí você vai falar: professora, mas ele se inspirou apenas lá no Vale do Paraíba e nas fazendas, nas regiões rurais? Não. Ele também vai escrever Cidades Mortas, onde ele vai ficar criticando as questões do coronelismo, ele vai falar um pouco de corrupção. Ele escreve um livro de contos chamado Negrinha, cujo conto principal também tem um nome, título da obra, chamado Negrinha, onde ele fala muito sobre a questão do preconceito racial. Eu vou apresentar isso na aula para vocês, nós vamos comentar sobre esse conto Negrinha, porque é um conto muito importante. E depois ele vai acabar dedicando-se ao trabalho da literatura infantil, e que vocês já conhecem um pouco mais. Além de, então, Graça Aranha, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, nós temos o Lima Barreto. Gente, o Lima Barreto, ele era um afrodescendente. Ele não tinha uma condição financeira necessária, e aí ele consegue estudar numa escola excelente no Rio de Janeiro, mas ele tem que abandonar os estudos logo cedo. Nessa escola, gente, ele sofria bullying, né, infelizmente, mas ele não se importava muito com isso. Diz os pesquisadores da sua biografia que ele gostava tanto de estudar que ele levava os estudos a sério e que ele nem se importava com o que as pessoas pensavam dele. Mas ele teve que abandonar os estudos
porque a sua mãe tinha morrido e aí o pai não estava conseguindo sustentar a família e ele precisava ajudar. E para isso ele acabou trabalhando dentro de um jornal, dedicando a sua vida ao jornalismo e à escrita literária. E depois de um bom tempo, pessoal, ele foi encontrado na rua como andarilho, ele começou a beber muito, ele virou uma pessoa alcoólatra e o término da sua vida é que ele foi encontrado morto pelas ruas porque ele virou um andarilho. Então é muito ruim vermos um autor da característica do Lima Barreto tendo uma trajetória como ele teve, né? Mas, falando do seu trabalho literário, a obra que nós destacamos chama-se Triste Fim de Policarpo Quaresma. Essa obra ela é um spoiler, né? Quando nós falamos, o título é um spoiler da obra. Triste Fim de Policarpo Quaresma. O que vai acontecer? O Policarpo vai morrer. Triste fim, né? Mas nós vamos ver aí o Policarpo, gente, ele vai ser um representante, né, ufanista brasileiro. O que é isso? Ele era uma personagem apaixonada pelo Brasil, que acreditava no Brasil, que lutava pelo Brasil e pelas coisas brasileiras. Ele achava que nós, como brasileiros, deveríamos usar só roupas brasileiras, calçar apenas calçados brasileiros, nos alimentarmos só com comidas brasileiras, ouvir apenas músicas brasileiras, dançarmos apenas, né, músicas, dançarmos apenas ao som de músicas brasileiras. Então ele era apaixonado pelo Brasil, ele vivia tudo isso. E eu vou contar mais para vocês isso ao vivo na nossa aula, né, que nós estamos tendo nossos encontros presenciais. Porque falar de Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma riqueza, pessoal, literária que nós vamos encontrar e uma riqueza do vocabulário também brasileiro que o Lima Barreto vai tentar aderir aí. Porque a obra já começa, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, com o Policarpo, gente, dentro de uma câmara, né? Ele vai estar dentro de uma câmara de comissão de políticos, né? De vereadores, de deputados, defendendo a língua tupi-guarani como a língua oficial do Brasil. Ele queria que os brasileiros, já que usassem roupas brasileiras, ouvissem músicas brasileiras, se alimentassem com coisas brasileiras, que nós também falássemos a língua dos nossos nativos, a língua indígena. Então ele já aparece defendendo a língua tupi-guarani e muitas coisas vai acontecer com ele, pessoal, algumas coisas bizarras, algumas coisas tristes, e no nosso encontro presencial vou acabar detalhando isso para vocês. O último autor que eu gostaria de destacar é o Augusto dos Anjos, que será o nosso único poeta pré-moderno. Augusto dos Anjos, ele vem com uma poesia diferenciada. Na verdade, muitos literários tiveram dificuldade de enquadrá-lo em um estilo, porque falava, olha, ele trabalha com uma poesia muito pessimista, então ele é simbolista. Aí outros, não, mas ele tem um apuro formal na literatura, será que ele é simbolista? E todo mundo, não, espera um pouquinho, Augusto dos Anjos será pré-moderno. Porque, gente, embora ele tivesse um trabalho impecável com seus poemas, e que ele colocasse a subjetividade, o sentimento e o pessimismo dentro das suas obras, ele tinha um vocabulário peculiar, um vocabulário de Augusto dos Anjos, que é um vocabulário, gente, voltado para as questões mais biológicas. Então você encontra palavras que pertencem ao campo da biologia, da química. Por exemplo, quando ele fala no poema dele, eu, filho do carbono e do amoníaco. Carbono, amoníaco, você estuda onde? Na química. E ele fala protozoários. Protozoário é um termo que pertence à biologia. E ele fala também, pessoal, na questão do pessimismo, quando ele fala beija nesta boca que te escarra, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Então ele vai colocando uns lances de pessimismo e ao mesmo tempo mesclando com seu vocabulário peculiar aí, que são termos biológicos e da química. Bem, eu espero já ter ajudado um pouquinho a mentalidade de vocês com relação ao pré-modernismo, entendendo que o modernismo já vai trazer essa liberdade cultural que nós tanto gostaríamos de ver. É cada vez mais a literatura se aproximando da leitura de vocês, a literatura se aproximando cada vez mais da nossa prática comum de entretenimento por meio da literatura, o desenvolvimento do nosso senso crítico, mas se aproximando do nosso vocabulário, se aproximando do nosso contexto diário. E aí nós estamos vendo então, pré-modernismo está quase nos nossos tempos, está quase no modernismo, que nós vamos falar sobre a Semana de Arte Moderna. Estávamos falando em História da Arte
porque em História da Arte estávamos estudando as vanguardas europeias que vão influenciar diretamente o pensamento dos nossos autores modernos. E então eu aguardo vocês no nosso encontro presencial. Um beijo, saudade como sempre.